TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020. Agora, na contagem regressiva, faltam apenas 5 dias para as eleições municipais em seu primeiro turno. Dando sequência à série de debates, série de sabatinas aqui na TV Rio Branco, com apoio do jornal O Rio Branco e também do portal riobranco.net. A TV Rio Branco recebe hoje o candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, o deputado Daniel Zen. Eu quero mais uma vez dar o bom dia ao Tião Silva e contar com a participação especial dele no programa. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Muniz, bom dia ao deputado Daniel Zen, candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo Partido dos Trabalhadores. É uma honra, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, deputado. Bom dia, Tião. Bom dia, Muniz. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí na TV Rio Branco. Acho mais essa importante iniciativa e oportunidade para que nós, candidatos, possamos apresentar nossas propostas e para que o eleitor possa nos conhecer um pouco melhor. Deputado Daniel Zen, candidato do PT, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui no debate, aqui na TV Rio Branco, na sabatina. Todo mundo já sabe que o senhor é deputado, o senhor é advogado, foi secretário de Estado, foi diretor de empresa, assumiu alguns cargos, além disso, nas gestões do PT. Agora, nada melhor que o senhor mesmo se apresentar, dizer quem é Daniel Zen e o que o senhor pretende fazer caso seja eleito prefeito de Rio Branco. Muito bom, Muniz. Queria cumprimentar mais uma vez, os telespectadores, quem está acompanhando. Agradecer e parabenizar toda a direção aqui da TV Rio Branco, do Grupo Rio Branco, TV e Jornal, por essa oportunidade e dizer que eu sou Daniel Zen, sou acriano, natural de Rio Branco, tenho 40 anos, sou casado, sou pai de um casal de filhos, um menino e uma menina. Me formei em Direito pela Universidade Federal do Acre, cursei mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, estou fazendo o curso de doutorado pela Universidade de Brasília, fui secretário de Estado de Cultura no governo do ex-governador Bill Marques, secretário de Educação no primeiro mandato do governador Tião Viana, fui eleito deputado estadual, reeleito deputado estadual, estou na metade do segundo mandato, tenho essa experiência, tive a sorte de ter essa experiência administrativa na gestão pública e também a experiência política como deputado de 2 mandatos. Estou acompanhado dos 3 ex-prefeitos mais bem avaliados da história de Rio Branco, ex-prefeito Jorge Viana, ex-prefeito Raimundo Angelim, ex-prefeito Marcos Alexandre. Sou, dentre todos os candidatos, o único que defende de forma muito aberta, sem medo de perder voto, e verdadeiramente as pautas das chamadas minorias, dos negros, dos índios, da população LGBT, das pessoas em situação de rua, da juventude, das mulheres, das crianças, dos idosos, e sempre tendo a convicção de que temos um legado muito bonito. As nossas administrações, seja da prefeitura, seja do governo, têm um legado muito bonito a defender e a mostrar para as pessoas. É claro que todos os governos e todos os partidos têm seus erros, têm seus equívocos, têm suas omissões, mas eu creio que quando a gente coloca numa balança, de um lado os nossos acertos e de outro lado os nossos erros, os acertos pesam mais, porque eles são mais numerosos e mais volumosos. Então é com essa convicção que a gente sai às ruas todos os dias para andar, caminhar nos bairros, de porta em porta, de casa em casa, de comércio em comércio, para falar um pouco desse legado, mas para falar também de futuro, daquilo que a gente tem para apresentar para o amanhã, para uma Rio Branco mais feliz. E a gente sempre diz, meu amigo e minha amiga, quem sempre defende você é o PT. É quem realmente volta depois das eleições, é quem continua nos movimentos sociais, nas ONGs, no movimento comunitário, é quem está sempre no dia a dia, seja no poder ou fora do poder, a gente está sempre ali por perto, trabalhando com as pessoas, ouvindo as pessoas e tentando interceder pelas pessoas e pela defesa dos direitos delas. Muito bem. Tião Silva, você tem um privilégio, mais uma vez, de fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Obrigado, Muniz. Deputado, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado. E vamos, então, aí ao primeiro questionamento. O senhor falou de erros e acertos. Toda gestão, toda administração, é claro, tem os seus erros e os seus acertos. Aí eu vou trazer para o seu plano de governo. Eu conversava com o senhor aqui antes da gente entrar no ar, que eu acho que o seu plano de governo está um pouquinho tímido, se comparado às campanhas anteriores, onde se explorava bastante as propostas, e propostas ousadas, por sinal. Por exemplo, o ex-governador Tião Viana falava em asfaltar todas as ruas do nosso estado, com o programa As Ruas do Povo. Conseguiu
grande parte. Algumas ruas não chegaram até gerar descontentamento com parte da população pela qualidade do serviço. E com isso, gerou um certo descrédito por parte da grande parte da população. E é esse descrédito que eu quero questionar aqui. Ao longo do tempo, não só o seu partido, mas a classe política em geral tem sofrido esse descrédito por conta de promessas que são feitas durante o período eleitoral e que depois não são cumpridos. Por exemplo, ex-prefeito Marcos Alexandre, que o senhor citou também, ele de promessas de campanha, de 54 promessas, ele cumpriu 32, né? Por que o senhor não tem explorado o seu plano de governo e não tem colocado assim de forma incisiva o que o senhor pretende fazer para melhorar Rio Branco? É para não cair nessa questão do descrédito, não gerar compromisso? Por que não tem acontecido isso? Olha, Tião, nosso plano de governo ele é um plano pé no chão, né? Ele é um plano simples, ele é um plano que contém propostas que são possíveis de ser executadas, ou seja, propostas execuíveis, né, como a gente chama. Há propostas emblemáticas que a gente tem defendido no programa de televisão, nos debates, na propaganda eleitoral, ou seja, na campanha como um todo. Por exemplo, na área da saúde, a gente está dizendo que pretende construir a segunda policlínica da cidade, aos moldes da Policlínica Barral e Barral, lá no 2º Distrito. E a gente está propondo também implantar, por exemplo, equipes multidisciplinares de especialistas nas URAPs, que são as nossas unidades de referência em atenção primária de saúde, e também pequenos centros cirúrgicos. São ações simples, né? Pode não ser aquelas ações de impacto que brilham os olhos dos eleitores, mas são ações que vão ajudar muito a resolver os principais gargalos da saúde hoje, que são, primeiro, a fila para fazer consulta com especialistas, porque a pessoa até consegue fazer a consulta com o clínico geral, na UBS mais próxima da sua casa, também tem uma espera, também tem fila, mas é muito mais rápido. Agora, quando o especialista encaminha para consulta, ou melhor, quando o clínico geral encaminha para uma segunda consulta, que é a consulta com o especialista, por exemplo, o clínico geral faz um encaminhamento para um paciente consultar com um cardiologista. Ele só vai encontrar esse cardiologista ou no Barral e Barral ou na antiga Fundação Hospitalar, atual Hospital de Clínicas. Então, é como se fosse um funil que tem a boca muito larga e a saída muito estreita, né? Só tem 2 endereços de encaminhamento de especialistas. Se a gente colocar equipes de especialistas nas URAPs, são 5 URAPs. Você vai ter mais 5 destinos, mais 5 endereços para onde o clínico geral das mais de 50 UBSs encaminhar o paciente. Da mesma forma, os pequenos centros cirúrgicos. Hoje, toda e qualquer cirurgia você faz ou no pronto-socorro, no UERB, ou na fundação. Se for um acidente de trânsito com risco de morte, um trauma, vai para o pronto-socorro. Se for um ataque cardíaco, um AVC, vai para o pronto-socorro. Se for uma cirurgia do ligamento do joelho, por exemplo, que não tem risco de morte, vai lá para uma fila interminável na antiga Fundação Hospitalar. Nos nossos governos, a gente ainda fazia os mutirões de cirurgia. Mutirão de cirurgia de catarata, ou cuidando dos seus olhos. Mutirão de cirurgia ortopédica. Mutirão de cirurgia para correção de lábio leporino. Mutirão de cirurgia estomacal, do aparelho gastrointestinal. Nesses 2 anos de governo, agora, mas não houve nenhum mas mutirão. Interrompendo, é bom que se diga que esses mutirões muitas vezes não resolviam a questão da demanda. Por quê? Eles vêm se acumulando ao longo do tempo. E foi prometido pelos governos do qual o senhor faz parte, inclusive saúde de primeiro mundo, que talvez não tenha chegado para a população que mais precisa. Veja bem, Tião, saúde de primeiro mundo foi uma expressão criada pela oposição para dizer que nós havíamos dito, prometido isso, foi coisa que nós nunca prometemos. O que nós sempre dizíamos é preciso melhorar a saúde. E foi melhorada, olha só. Deputado, na nossa gestão. Não houve uma defesa incisiva em relação a isso, né? É aquela coisa, sabe a estratégia política, Muniz e Tião, ela tem muito disso, né? Às vezes quando você cria, quando você cunha uma expressão, né, seja ela verdadeira ou mentirosa, ela acaba às vezes colando, né? E quando ela cola, fica. Né? E aquilo acabou dizendo, olha, o PT, a Frente Popular, prometeu saúde de primeiro mundo. Nós nunca prometemos isso. O que nós prometemos foi melhorias. Né? E essas melhorias aconteceram. Né? O Hospital de Clínicas, né, quando ele foi transformado de Fundação Hospitalar para o Hospital das Clínicas, o novo pronto-socorro, que nós construímos praticamente 98% e entregamos
quase pronto, só para o governador Gladson inaugurar. As mais de 26 UBS, 28 UBS que nós inauguramos, que eram casas alugadas na prefeitura, que nós dotamos numa sede própria, né, totalizando mais de 50 UBS, né, as URAPs, ou seja, tudo isso foi construído nos nossos governos. Agora, precisa que esse trabalho dê continuidade. Precisa agora, o que mais precisa hoje, Tião, no SUS, por exemplo, é a questão da gestão. É fazer com que o SUS, a atenção primária, a média e alta complexidade, ela funcione de fato em rede. Eu peguei esse exemplo da saúde, que você perguntou do plano, né? Por que o plano não está usado? Por que não tem aquelas propostas impactantes? Porque eu acho que a solução para os problemas complexos que nós temos são soluções simples. Agora, para você propor soluções simples, você precisa conhecer, né? Aquele ditado que diz, vê de perto para dizer de certo. A ousadia foi feita lá atrás. Eu acho que nós ousamos muito lá atrás e agora nós temos um cenário de crise econômica e eu não posso ir além do tamanho do orçamento da prefeitura. É claro que nós vamos ter que captar recursos, contar com os nossos deputados federais e senadores para destinar emendas, fazer operações de crédito, empréstimos, mas o orçamento de uma prefeitura tem um limite. As nossas propostas, eu creio, elas estão todas dentro do que é o limite orçamentário da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Seja na saúde, que eu citei o exemplo, mas tem também as propostas na educação, na segurança, na produção, na infraestrutura, na mobilidade urbana, no transporte público, ou seja, em todas as áreas nós precisamos fazer uma análise, nós fizemos uma análise do que já foi feito para trás, nos nossos governos e em prefeituras anteriores também. Né? Nós analisamos o que foi feito e o que precisa ser dado continuidade, ou seja, o que está faltando aqui? Exemplo, transporte público. Nós fizemos o terminal, construímos o terminal urbano central, construímos os 5 terminais de integração, construímos a primeira alça do anel viário, que é a chamada Via Verde. Fizemos uma série de investimentos em duplicações de avenidas, urbanização de vias. Aí nós analisamos, agora nós temos que crescer para onde? Quais são os investimentos em transporte público, mobilidade urbana, que possa aproveitar os investimentos feitos anteriormente e dar continuidade e apontar para o futuro. Então, nós propusemos a construção da segunda alça do anel viário, a construção do segundo terminal urbano central, o funcionamento dos terminais de integração no chamado sistema intermodal, a regulamentação dos outros modais de transporte, como o táxi lotação, o Uber, o motofrete, né? Enfim, todas essas novas modalidades que surgiram com a própria pandemia. Você vê que na pandemia, como quando diminuiu a frota de ônibus em circulação, quem salvou os trabalhadores que não puderam ficar em quarentena foi o táxi lotação, né? O táxi compartilhado. Então a gente precisa, não podemos fechar os olhos para essa realidade. A gente tem que olhar para essa dinâmica social do trabalho, do emprego, do comércio e dizer, olha, a prefeitura tem que ajudar a regulamentar isso aqui e dar paz para as pessoas trabalharem. Mais um detalhe sobre a educação, aliás, sobre a saúde para a gente avançar no nosso debate aqui, e eu vou usar como exemplo uma outra área da qual o senhor foi comandante da educação. Então, diferente da educação de outros setores que leva algum tempo para se desmontar, na questão da saúde, pode estar tudo bem, como o senhor falou aí, atenção básica, a média e alta resolutividade, pode estar funcionando a questão laboratorial, a questão dos ambulatórios, enfim, as cirurgias. Perfeito. De uma hora para outra, desanda lá na base e você perde o controle. A pergunta é a seguinte, o que fazer para que o alto nível seja mantido? O senhor sabe que é difícil, de hora para outra. Pode desandar questão tudo. De horas. E aí você tem problema de alta complexidade indo para atenção básica indo para o pronto-socorro, mistura tudo. Exatamente. Foi o que aconteceu no início do governo Cameli, em que nós vimos, por exemplo, a retomada do atendimento ambulatorial no pronto-socorro. Foi um risco, né? Aquilo gerou um caos, foi inclusive decretado estado de calamidade em saúde, e depois o governo teve que voltar atrás. Por quê? Porque não dá para misturar atenção básica com alta complexidade. Não dá para você estar no mesmo corredor atendendo um paciente de um resfriado e entrar um paciente na maca que acabou de sofrer um acidente de trânsito e está ali à beira da morte, né? Então, por isso que o SUS ele é dividido em atenção básica ou atenção primária, média e alta complexidade, sendo a primeira responsabilidade das prefeituras e as demais responsabilidades do Estado, com a União financiando, ajudando a financiar, ajudando a custear, né, com os recursos constitucionais, as emendas parlamentares obrigatórias, impositivas, que parte delas tem que ser
obrigatoriamente destinadas para a saúde. Então, o grande segredo hoje, o grande gargalo do SUS é a quantidade, o tamanho da oferta de serviço. Você tem uma quantidade de profissionais abaixo do que de fato é necessário. Eu não falo nem de infraestrutura. Em termos de estrutura, a gente está até bem equipado. A Fundação Hospitalar, o Hospital de Clínicas, nós temos espaço físico. o Pronto-Socorro, o ERB, as UBSs, as URAPs, as UPAs. Agora, o que falta muitas vezes, Muniz e Tião, é equipes de médicos, de dentistas, de enfermeiros, de técnicos de raio-x, ou seja, os profissionais da saúde, eles estão em pouca quantidade. Seja porque o salário não é tão atrativo, seja porque existe um problema nas escalas, né? A gente tem hoje esse fenômeno do profissional da área médica ter 2 contratos e muitas vezes ainda tem o seu consultório, sua clínica. Então a gente precisa chegar num consenso com os sindicatos dessas categorias para acabar com aquela história de atendimento por número de pacientes, por ficha. O profissional que tem um contrato com o município e outro com o Estado, ele tem que cumprir a carga horária dele integralmente, na unidade em que ele estiver lotado. Não dá para ele chegar lá, atender, 10, 15, 20 fichas, depois sai para o outro contrato, atende 10, 15, 20 fichas, depois vai para o seu consultório particular ou para a sua clínica. Olha, infelizmente nós vamos ter que chegar no entendimento. Agora, a gente entende também que o profissional acaba fazendo isso porque a remuneração é baixa. As tabelas salariais de plantões, etc., né, são bem inferiores do que existe em outros municípios, de outros estados. Agora, claro que também tem a nossa realidade econômica. O estado do Acre não é um estado como São Paulo. E na não dá para comparar o salário que paga aqui com o salário que paga lá. Ainda sobre a questão econômica, um dia desse eu conversando com um especialista em questão econômica, ele disse que ele fez uma análise e eu, no final, eu dei razão a ele. Ele disse, olha, tem 2 coisas aí que estão atrapalhando. O governo anterior viveu esse problema e o atual também está vivendo. 2 fatores ao mesmo tempo. Uma é a questão econômica, ou seja, o cara não consegue mais pagar o plano de saúde, aí ele vai para o SUS. Agora, ao mesmo tempo, tem um outro detalhe que é uma boa notícia que acaba gerando problema, ou seja, quando o cidadão vê que o sistema público está funcionando, ele diz, por que eu estou pagando o plano de saúde? Vai para lá. E aí complica, o SUS é universal, todo mundo tem acesso. E aí? E olha, Muniz, aqui no Acre, 95% das pessoas se recorrem ao SUS. Apenas 5% são usuários de hospitais, clínicas, laboratórios privados. Então, nós estamos falando de uma população em Rio Branco de aproximadamente 400 mil e no estado inteiro de quase 900 mil. Então, já pensou, 95% de tudo isso vai para o sistema público. E quando se trata de alta complexidade, é 100% no sistema público, porque não tem nenhum hospital privado no Acre hoje que dispõe da estrutura de um grande centro cirúrgico, de uma grande UTI. Né? Então, a gente precisa defender o SUS, a gente precisa dotar o SUS de cada vez mais condições, a gente precisa chegar num entendimento junto com as categorias do que é possível avançar no salário, do que é possível avançar nessa questão da carga horária, do cumprimento dos plantões, do cumprimento da jornada fixa, para poder ter um melhor atendimento para a população. O que a gente precisa é pensar no povo. No povo, e nós estamos falando aqui, é do mais pobre ao mais rico, ou seja, são todos que usam. Estou falando 95% de toda a população do Acre, e principalmente da nossa capital, que usa o SUS, que vacina suas crianças no posto de saúde mais próximo, né, que faz a consulta odontológica e médica no posto de saúde mais próximo, que usa o pronto-socorro nas urgências e emergências, que usa a fundação na questão das especialidades. As nossas propostas, elas dialogam com a necessidade das pessoas. Como eu disse, propostas simples, soluções simples para problemas complexos. Candidato, o senhor falou agora da questão de pensar no povo e que as propostas vão de encontro às necessidades da população, daquelas pessoas que precisam. E aí eu volto para a questão do transporte. O senhor falou da construção de um novo terminal central. Aí a gente fala da questão também do ex-prefeito Marcos Alexandre, que tinha ali um modelo de, por exemplo, de dar toda uma manutenção aos corredores de ônibus, que eu não sei se o senhor tem como um acerto ou como um erro, quando as vias, né, as transversais, estavam em péssimas condições, pelo menos os corredores de ônibus, ele tentava manter em boas condições. Aí, o senhor falou também da questão de estrutura. Se temos um terminal, temos outros terminais de integração, temos a previsão, pelo menos se o senhor for eleito prefeito de Rio Branco, a construção de um novo terminal central. Isso é estrutura. Isso. Juntamente com um corredor de ônibus em boas condições, é estrutura. Isso. Mas quando vai para a frota de ônibus, é precária. Perfeito, Tiago.
Temos a questão também de um pedido de CPI que foi instaurado na Câmara de Vereadores alguns anos atrás. A base de sustentação do ex-prefeito Marcos Alexandre conseguiu fazer com que essa CPI não acontecesse. Como é que o senhor, como futuro prefeito de Rio Branco, vai lidar com essa situação das empresas de ônibus que dizem que existe uma máfia, um cartel, para tentar solucionar esse problema? Olha, Tião, eu acredito que esse problema do transporte, depois da saúde, que eu acho que é a prioridade máxima hoje do rio-branquense, por conta da pandemia, talvez fosse a segurança, alguns meses atrás, por conta de todo o problema que a gente está vivendo nos bairros, essa situação da violência, do tráfico de drogas, mas hoje certamente saúde é a prioridade número 1, seguida de educação, de segurança, também do emprego. E dentro dessas prioridades, transporte público certamente está na linha de frente. Por quê? Porque o direito de ir e vir das pessoas depende do sistema de transporte público e a mobilidade delas para ir ao trabalho, para ir para o seu lazer, sobretudo para o trabalho. Eu acho que a solução para os nossos problemas, elas passam por uma série também de outras medidas, como eu disse no início, também simples. A primeira delas, colocar os terminais de integração para funcionar como eles foram pensados para funcionar. Hoje, só 2 terminais estão funcionando nesse sistema de integração, que é como? O ônibus, para que o pavimento das nossas ruas, dos bairros, não seja tão castigado, você não pode colocar aquele ônibus pesado, articulado ou biarticulado, o sanfoninha, para circular nos bairros. O ônibus que circula dentro do bairro tem que ser um ônibus menor. Ele coleta os passageiros e vai até o terminal de integração. No terminal de integração, o passageiro troca de veículo. Ele faz a chamada baldeação para o ônibus maior, o ônibus pesado, o ônibus articulado ou biarticulado. E esse ônibus biarticulado vai do terminal de integração ao terminal urbano central, numa linha chamada linha troncal. Então nós teríamos linhas intrabairros, dentro dos bairros, e as linhas troncais, dos terminais de integração até o terminal urbano central. E quando construirmos o segundo terminal urbano central, podendo o destino ser o primeiro ou o segundo terminal central. Do jeito que é hoje, Tião, todos os ônibus, absolutamente todos os veículos da frota de ônibus vão para o terminal urbano central, com exceção dos 2 terminais onde já está funcionando esse sistema, que é o da Universidade Federal do Acre e o do Adalberto Senna. A ideia é colocar todos os terminais para funcionar. Com a construção do segundo terminal, você desafoga também o terminal central hoje existente, o único existente. E colocando e fazendo algo que você mencionou aí, que aí já não é a situação da estrutura, dos terminais ou das vias, das linhas de ônibus, que tem que ser mantidas com a manutenção constante do seu pavimento. Aí tem outra situação que é a gestão dos contratos. Eu acredito que nós devemos fazer novas licitações, zerar o jogo, dizer, olha pessoal, os contratos estão encerrando, a gente vai prorrogar pelo período necessário até concluir novas licitações, revendo todas as cláusulas contratuais. Por exemplo, uma cláusula contratual que eu exigiria é a idade de fabricação, o tempo de fabricação do ônibus. Para não acontecer isso que muita gente reclama, dizer, o ônibus que vem para Rio Branco já é refúgio de uma frota de outra capital maior. Aí vem aqui já com uma certa idade, com uma certa quilometragem. Então vamos botar no contrato que tem que ser, o ônibus não pode ser fabricação anterior ao ano tal. Isso tem que ser pactuado com a Câmara de Vereadores, com o Conselho Tarifário. Outra cláusula que eu colocaria nos contratos, que é dizer assim, olha, os ônibus têm que ser reemplacados aqui em Rio Branco. Porque tem vários desses ônibus que têm placa de outros municípios. Então o IPVA que ele paga acaba indo para outros estados. Eu acho que não existe ônibus com placa de Rio Branco. Então isso é um problema, eu acho que tem que exigir no contrato que se for um ônibus usado, desde que esteja dentro do limite de tempo, você tem que reemplacar ele, tem que ser uma obrigação do concessionário, do prestador de serviço, da empresa que tiver com a concessão do serviço de ônibus. E rever, Tião, eu estou dando 2 exemplos só de cláusulas contratuais que eu acho que precisam ser revistas, mas a gente rever tudo, inclusive a planilha de composição de custo. Nós precisamos saber exatamente quais são os itens que estão nessa planilha para a gente poder decidir o que é que fica e o que é que sai. Porque cada coisa que você coloca na planilha de composição de custo da tarifa, eleva a tarifa. Essa planilha, o senhor acha que ela deve ser analisada pelos vereadores ou deveria continuar sob responsabilidade do Conselho? Olha, dependendo de como estiver no contrato, nem precisa de conselho tarifário. Porque se você tiver as cláusulas muito claras, se você tiver lá a fórmula da atualização da planilha pactuada na licitação e no contrato, você já vai ter uma fórmula transparente
que a população vai poder saber como é que calcula a tarifa, né, para ela dizer, não, olha, aumentou o combustível, aumentou o preço dos insumos, do óleo diesel, do pneu, disso e daquilo, aí você vai saber. Agora, claro que a gente precisa chegar, por exemplo, o preço que está hoje, ele é muito alto. Então, o senhor admite que durante todo esse tempo não houve transparência nessas informações? Eu acho que houve, Tião, só que o tempo vai passando e a gente vai precisando aperfeiçoar cada vez mais essa transparência. O que era tido como transparência até um determinado ano, a população vai exigindo cada vez mais transparência, mais conhecimento do que é pactuado. A planilha era analisada pelo Conselho Tarifário. Eu não tenho problema nenhum se for continuar tendo Conselho Tarifário ou a análise for da Câmara. Eu acho até que tem que ser analisado pelos dois, sabe? Pelo Conselho Tarifário, pela Câmara, mas tem que... A fórmula da composição da tarifa, ela tem que ser de conhecimento de toda a população, não só do Conselho ou dos vereadores. Todo mundo tem que saber como é que é calculado o preço, né, a fórmula, o que entra nessa composição para chegar nesse valor que está hoje, ou um valor futuro, ou mais barato ou mais caro, as pessoas precisam saber. Nós vamos fazer o primeiro intervalo comercial, são 11h33, só para fechar esse assunto aí. A questão é a seguinte, tem 3 pontos aí que precisam ser debatidos de forma muito transparente. A questão das peças. Na planilha de custo está reposição de peças originais. Eles compram no mercado paralelo com 60% a menos. A questão do combustível, eles botam o preço do posto, eles compram da distribuidora, bem mais barato. Exatamente. Até as cláusulas sociais, que é um problema entre empregados e empregadores, entra também na planilha de custo. Está complicado isso aí. Deputado, eu vou deixar uma pergunta na virada do bloco. O senhor assumiria a responsabilidade da distribuição de água do Depasa ou acha que é melhor continuar como está, ou seja, sob a responsabilidade do governo do Acre? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Não esqueça, porque a TV Rio Branco e o SBT tem a melhor sabatina na hora da decisão para você. Até já. Voltamos com a sabatina especial das eleições aqui na TV Rio Branco SBT, o melhor para você. Agora são 11h40. Hoje recebendo o candidato do PT, o deputado Daniel Zen. Lembrando a você que nós estamos agora também no Instagram da TV Rio Branco, no Facebook. E daqui a pouquinho o vídeo completo para você no portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. E o material também, os melhores momentos aqui da entrevista, da sabatina, estarão à sua disposição daqui a pouquinho. O Vanglésio está produzindo, está de plantão aqui, para você ter em primeira mão, ok? Nós temos aqui o apoio do Arasuper e também do Araújo Mix, que compõe a melhor, a mais antiga e maior rede de supermercados do Acre, e também da Home Design, responsável por esse belíssimo cenário, especificamente para a Sabatina 2020, ok? Onde funciona a Home Design? No bairro José Augusto, na rua Quintino Bocaiúva, em frente ao Mundo dos Plásticos. Se você não quiser comprar as peças, não tem problema. Você pode alugar. Preparar um ambiente, a empresa prepara um ambiente para você, no seu escritório, no trabalho, na indústria, no seu evento. A Home Design tem uma equipe exclusiva para ela atender da melhor forma possível, com qualidade, pontualidade, modernidade, muito bom gosto. Requinte, tudo de primeira linha para você, tá bom? Muito bem, queremos agradecer a audiência de você aqui na capital, no interior, você de Bujari, aqui na ilha, Porto Acre, Capixaba, Plástico de Castro, parte de Acrelândia, Sena Madureira, todo mundo ligado aqui, não é melhor. Nas demais cidades, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet por meio do portal riobranco.net, ok? Muito bem, deputado Daniel Zen, candidato do PT à Prefeitura de Rio Branco, fica à vontade para responder a pergunta feita na virada do bloco. Dos 5 candidatos, hoje o senhor é o 6º, amanhã a prefeita Socornélio completa então a sabatina, todos os 5, não foi, Tião? Todos os 5 assumiram a responsabilidade, dizendo que tem que passar mesmo a responsabilidade de volta ao município. O senhor pensa igual ou diferente? Agora eu vou só aproveitar aqui a oportunidade e já vou trazer uma outra informação, candidato, para que o senhor esclareça também. Porque o senhor traz informações com relação a essa questão do abastecimento de água, que para mim é preocupante. Que o senhor disse que há uma máfia para enriquecer os donos de carro-pipa, que eles abastecem na ETA do Depasa
que 1.000 litros de água é vendido a R$60, quando pelo Depasa esses mesmos 1.000 litros de água chegam a R$3, e o senhor é deputado estadual. Se a ETA pertence ao Depasa, o senhor não faz nada, não pode abrir nenhum procedimento para apurar essa prática que para mim é imoral. E às vezes até no pinicão do universitário. Se alguém contestar, eu tenho foto. Fiz semana passada. Isso é uma irresponsabilidade, é coisa de polícia. Para você ver, Tião e Muniz, eu fui o primeiro dentre os candidatos que me manifestei sobre essa questão do Depasa e, na verdade, já vinha me manifestando sucessivas vezes na tribuna da Assembleia sobre isso que eu considero um verdadeiro descaso, né? Porque se nós analisarmos nos governos passados, sob a nossa responsabilidade, você pode dizer que tinha problemas. Se eu disser que não tinha problemas, eu vou estar mentindo, né? Hora e outra, volta e meia, aparecia um problema de desabastecimento, uma situação de interrupção do fornecimento. Mas de pronto esses problemas eram resolvidos, né? E hoje a gente está vendo esses problemas de falta de água se tornarem uma realidade novamente. Quando pela última vez o governo assumiu a responsabilidade do serviço de água e esgoto em Rio Branco, que foi na passagem do Saerb para o Depasa, o governo do estado fez isso porque ele dispunha de uma quantidade significativa de recursos para investir na ampliação, na expansão da rede de distribuição de água. No governo Tião Viana, nós saímos de 46% de cobertura da rede de distribuição de água e chegamos a 95%. O que está faltando agora, então? Colocar para funcionar, Tião. O que está faltando no Depasa hoje, nessa virada de governo, no final do governo Tião para o início do governo Gladys, é gestão. O que está acontecendo com o Depasa é a total incapacidade dos gestores de fazerem o serviço que está delegado do município, do Saerb, para o Depasa. E não está exercendo a sua função, porque o Saerb ainda existe. O Saerb está lá com seus 156 funcionários, né, com sua estrutura, seu patrimônio, né, e quando o município passa para o Estado, o que o município tem que fazer? Já que é uma responsabilidade constitucional do município, delegada ou outorgada para o Estado, o município tem que fiscalizar o fiel cumprimento do serviço que foi delegado. E o município não está fazendo. Por quê? Porque virou cota de acerto político o Saerb. Era nomeado parente de vereador, depois tio, sobrinho, primo, por fim agora tinha nomeado uma manicure, sem demérito da profissão das manicures, que eu acho que é uma profissão digna, mas a gente há de convir aqui que uma pessoa que tem como profissão o cuidado dos pés e das mãos das pessoas não é a pessoa mais qualificada para lidar como gestor, diretor de uma autarquia, de uma empresa pública que cuida do serviço de água e de esgoto do município. Então o Saerb não estava exercendo essa fiscalização sobre o Depasa. E o Depasa está jogado a Deus dará. A prova é tanto que 3 dos ex-diretores agora estão indiciados por corrupção, peculato, né, formação de quadrilha, associação criminosa. Agora, na sua opinião, isso aí é mais em função da indecência ou da incompetência? Eu acho que é das duas coisas, Muniz, né? Então, o Depasa está sendo levado a uma situação de sucateamento proposital, na minha opinião, para justificar o discurso da privatização. Mas esse sucateamento não iniciou lá atrás, ainda no governo Tião Viana? Não, pelo contrário, Tião, pelo contrário. Ali a gente estava chegando, a gente vinha ali de uma crescente de melhoria. Eu falei aqui, ó, saiu de 46% para 95% de cobertura de rede. Com base nesse dado aí que o senhor acaba de fornecer aqui, o senhor que fazia parte do governo, foi um crescimento de 100% de imediato. Exatamente. Aí eu pergunto o seguinte, o sistema de reservação, produção, captação, estava suficientemente compatível com esse sistema de expansão tão rápido? Estava, Muniz. Hoje o nosso sistema, olha, desde lá de trás, nossos primeiros governos, com Jorge Viana, depois com Binho, depois com Tião, e na prefeitura, com Jorge, depois Angelina, depois Marcos, foram feitos sucessivos investimentos na ETA, nas duas ETAs, na ET, nas ETs. Agora o que nós temos hoje é uma baixa rede de coleta de esgoto. Isso aí está inclusive comprovado, os dados aí dos organismos. Nossa rede de coleta de esgoto é baixa, é menos de 30%. Agora a rede de distribuição de água, que são duas redes diferentes, ela já chegou a 95%. E foram investimentos dos nossos governos. Agora, esses investimentos eles não podem ser interrompidos. Eles precisam continuar. O que um governo fez, o outro governo que vem, independente se trocou de partido, se trocou de grupo político, se trocou de administrador, de governador, de prefeito, tem que continuar. A questão é que foi interrompido. Ainda sobre investimento, nos 2 primeiros anos do segundo mandato do governador Tião Viana, houve um investimento considerável
inclusive na questão da manutenção preventiva. Mas no finalzinho já houve uma espécie de relaxamento e o preventivo já não acontecia. Acontecia o corretivo, que aí gera uma série de problemas para o próprio governo e para a população. E aí? Você vê, Muniz, que na verdade o que está acontecendo agora, seja na pavimentação de vias, seja nas obras, eu vou citar aqui um exemplo. Me apontem, vocês ou telespectador, que obra de médio porte foi iniciada ou está sendo continuada ou foi concluída agora, nesses 2 anos do governador Gladys Cameli? Praticamente nenhuma. Os hospitais de campanha da Covid, os 1% ou 2% que faltava do pronto-socorro, né, do UERB, e só. No nosso governo, nós entregamos 25 mil casas populares. 25 mil casas populares em 20 anos de governo dá mais de 1.000 casas por ano. Quantas casas populares a prefeitura, na gestão da prefeita Socorro Neri, ou o governo do governador Gladys fez nesses últimos 2 anos? Nenhuma. O governador anunciou ontem a construção de 2.000 casas populares em 2021. Mas o governador... Pois é, mas até agora nem meia dúzia nos 2 primeiros anos. E o governador, ao assumir, o governador Gladys Cameli, ao assumir, disse que a prioridade dele seria justamente isso, e reconheceu. Priorizar as obras que os governos anteriores não haviam concluído, porque segundo ele era o dinheiro público que estava paralisado. Mas, Tião, você acha que isso é suficiente para um governo não estou dizendo que é suficiente. Que dizia que é revolucionário? Eu estou dizendo que são 2 erros, um por não ter construído e o outro por não ter terminado. Você veja, eu estava falando da habitação, falei de 25 mil casas, não falei nem das centenas de escolas, nem das dezenas de postos de saúde, da 3ª e da 4ª ponte, da Amadeu Barbosa, da Avenida Ceará, do Parque da Maternidade, do Parque do Tucumã, né, de dezenas, centenas de intervenções urbanas na capital e no interior, e construção civil gera emprego. O que está acontecendo agora? Aí vão botar a culpa na pandemia. Está aí antes da pandemia. Quer dizer, não tem um pacote de obra. Eu já vi mais de 5 ou 6 anúncios de pacote de obra e nenhum, do viaduto a coisas até mais complexas, da urbanização da Orla, do bairro 15, agora anunciado centenas de casas populares, mas não sai do anúncio, não sai do papel, não sai da maquete eletrônica. Né? Na maquete é lindo, no anúncio para a imprensa é lindo, já viu o pessoal, inclusive, tirando foto no meio da rua, posando para mostrar que vai ser feito o viaduto, mas nem para licitação foi feita ainda. Quer dizer, cadê os empregos? O senhor concorda com essa obra? Olha, toda e qualquer obra que vá promover uma melhoria urbana é bem-vinda, sobretudo para os empregos, para o trabalhador, para quem é pedreiro, para quem é marceneiro, carpinteiro, ferreiro, seja, trabalhadores da construção civil, e a construção civil é a forma mais rápida de gerar emprego. Tanto prefeitura como governo tem que investir, tem que ter investimento público. Se não tiver investimento público, não tem emprego, não tem distribuição de renda, não tem redução das desigualdades. Agora me diga o que está sendo feito nesses últimos 2 anos. Será que é só culpa da pandemia? Ou será que estão usando a pandemia como desculpa, como justificativa para ficar parado? Governo e prefeitura, nesses últimos 2 anos, Tião e Muniz, estão absolutamente em estado de letargia, parados, imobilizados, congelados. E não adianta dizer que é porque está preocupado em salvar a vida, não. Porque dá para salvar vidas, dá para se preocupar. Covid. Governador e prefeita decretaram medida de isolamento e eles mesmos não cumprem na campanha. E ainda tiram sarro da gente, ainda debocham da gente. Foram debochar de mim dizendo que eu estava com dor de cotovelo, que estava com ciúme da Aliás, quantidade de gente. Aliás, no dia seguinte o senhor satirizou, não foi? Satirizei, Muniz, porque olha, acima de tudo, acima até dos votos, Tião, tá a vida das pessoas. Eu ando com pouca gente mesmo, sabe? E sabe por quê? Porque nós inventamos os bandeiraços, nós inventamos as chamadas passeatas, arrastões nos bairros, e dessa vez nós decidimos, falei, não vamos fazer. E por que não vamos fazer? Porque quanto mais gente na rua, mais risco de contaminação. Nós vamos mandar eu e o meu vice, o professor Cláudio Ezequiel, vamos andar com poucas pessoas junto. Quando nós entrarmos nas casas ou nos comércios, nós vamos adentrar só nós dois. Quem é assessor fica de fora, olhando, observando de longe, para quê? Com máscara, usando álcool gel, para não estar trazendo mais risco para as pessoas de contaminar. Ou seja, nós tivemos que reaprender a fazer campanha. Nós tivemos que reaprender a viver, na verdade. E a turma que decretou, que assinou lá o decreto das medidas, quer dizer, na hora que era para fechar os comércios, as igrejas e tudo, tinha que ser duro. Na hora de fazer as suas campanhas, seus arrastões, seus bandeiraços, que eu chamo de covidaços, aí pode.
Quer dizer, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Muito engraçado isso, né? Então eu prefiro ir na minha Kombi mesmo com um pouquinho gente, viu? Do que estar aí por aí transmitindo coronavírus para os outros. Nós vamos fazer o intervalo comercial, fazer uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco. Eu vejo que o senhor, diferente do Marcos Alexandre, no segundo mandato, o senhor está assumindo o vermelho, que é a cor tradicional do PT. O senhor, sempre que pode, está acompanhado do Jorge Viana, ex-prefeito, Mangelim, ex-prefeito, Marcos Alexandre também ex-prefeito. 3 ex-prefeitos do PT. Se por um lado o senhor tem o ônus, aliás, o bônus de andar com os 3 prefeitos que foram bem avaliados, o senhor tem que arcar com o ônus do antipetismo. Qual a importância de andar com os 3 e o que lhe preocupa, enquanto candidato, essa onda, a moda do antipetismo? O senhor responde daqui a pouquinho, tá bom? Agora são 11 horas e 53 minutos. A sabatina no SBT, o melhor para você, volta em 2 minutos. Até já. São 12 horas pontualmente no Acre, estamos de volta com a última parte da sabatina de hoje, aqui na TV Rio Branco, canal 8 do SBT, ao vivo para você, entrevistando o candidato do PT, o deputado Daniel Zen. Temos aqui o apoio também do Ara Super, também da Home Design e a participação especial de Tião Silva, apresentador do Bom Dia Rio Branco, aqui da sua TV Rio Branco. Deputado Daniel Zen, fique à vontade para responder a pergunta feita no bloco anterior. O senhor lembra ainda, né? Só me recordo aí. Eu falei que, por um lado, o senhor tem a vantagem de caminhar com 3 ex-prefeitos, Jorge Viana, Jorge Viana, o ônus do antipetismo, Angelim, né? e Daniel e o Marcos Alexandre, o senhor é obrigado a arcar, a matar essa bola no peito, chamada a onda antipetismo. Olha, Muniz, Tião, A onda antipetista, digo. Tem um amigo meu que diz assim, isso aí é devido à dor e à delícia de ser o que se é, né? A gente tem o bônus e tem o ônus, né? Mas eu não considero ônus, eu acho que, primeiro que essa onda anti-esquerdista, antipetista, antiprogressista, que favoreceu uma escalada do conservadorismo no Brasil e que desagou na eleição do presidente Bolsonaro e outras consequências, ela está passando. Primeiro que as pessoas se perceberam que decidir com ódio no coração é a pior coisa do mundo. Você dá o voto com ódio, com raiva, é ruim. Quem tem que pautar o seu sentimento da sua escolha do voto é a sua razão, é a sua emoção. Né? Você sim tem que ouvir a voz do coração, mas tem que principalmente ouvir a razão. Né? De pensar, olha, quem está mais preparado, quem é mais qualificado, quem está mais bem acompanhado. E saber que ninguém é 100% bom nem 100% ruim. As pessoas têm qualidades e defeitos. O que a gente tem que é colocar na balança e tentar chegar o mais próximo do equilíbrio. Né? E as pessoas acabaram com essa coisa, se deixando contaminar por esse sentimento antipetista. E as mudanças que foram prometidas pelas pessoas que venceram as eleições de 2018, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, elas não aconteceram. Aliás, mudou, só que mudou para pior. Você vê quando é que está o custo da cesta básica hoje. Está todo mundo vendo aí o preço dos 5 quilos de arroz, R$30, botijão de gás sendo vendido a R$100, o litro de gasolina quase R$5, o quilo de feijão R$7, R$8, o litro de óleo R$8, R$9. Quer dizer, hoje o trabalhador que ganha um salário mínimo de R$1.050 está gastando 770 só com a cesta básica mais básica. Aí se você pega a conta de luz da Energisa, que desde que comprou a Eletroacre, ou seja, desde que o serviço de energia foi privatizado, a conta triplicou, não está sobrando dinheiro para mais nada, né? Não dá nem para pagar o aluguel, não dá para nada, dá mal para comprar a cesta básica e pagar a conta de luz. Agora imagina, você perguntou, Tião, na outro bloco, se eu era favorável à privatização do Depasa, né? Eu sou totalmente contra privatizar, eu sou a favor que o serviço de água e esgoto devolva para o município, porque já imaginou se privatizar o Depasa, se acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Energisa, que a conta de água vai dobrar, vai triplicar, né? Com a carestia que está hoje? Como é que pode isso? Né? Teve muita gente que se elegeu na eleição passada dizendo que era contra a corrupção, em que o discurso contrário à corrupção era só discurso mesmo. Nós estamos vendo aí os filhos do presidente da República todos encalacrados, todos envolvidos com laranja,
com um servidor fantasma, com rachadinha, com as coisas mais sujas e mais pequenas que tem, aquela corrupção miúda, sabe, do dia a dia de mandatos de deputado federal, estadual, vereador. Ou seja, o cara construir um patrimônio de milhões em imóveis, cobrando rachadinha de assessor, empregando assessor fantasma e coletando o salário deles. Mas isso falando assim, dá a impressão que o senhor não defende a corrupção, como é que eu posso dizer, pequena, vizinha grande. Não, eu defendo deixe bem claro, né? Para que fique essa impressão. Eu defendo o combate à corrupção. Eu estou dizendo que as pessoas que se elegeram dizendo que eram contra foram pegas com a boca na botija, praticando o tipo de corrupção mais miúda. Deputado, quem pratica corrupção miúda, Tião, pratica a grande, né? E vice-versa. Ou então está aprendendo para chegar na grande, né? Com relação à remarcação de preços, que é uma realidade, na sua opinião, isso é em função de erros na política econômica ou consequências da pandemia? Talvez as duas coisas, Tião, mas principalmente erros na condução da política econômica. Você veja o arroz. O arroz, ele tem uma grande demanda internacional. Na verdade, nós temos uma grande demanda internacional pelos alimentos que o Brasil produz. Mas isso não é de hoje. Isso já acontecia anos antes. Como é que se fazia? Eu sou contra tabelar preço, né? Nós temos que respeitar o livre mercado, a livre iniciativa. Mas tem alguns mecanismos que ajudam não a tabelar o preço, mas a controlar, a evitar que a inflação dispare. Por exemplo, a Conab sempre estocou arroz. Sempre. Há décadas. 30, 40, 50 anos. E por que ela fazia isso? Justamente porque se der um problema na safra, se de repente a safra daquele ano for menor do que esperado, ou se tiver uma demanda maior por exportação, com aquele estoque guardado, ela solta um pouco daquele estoque no mercado, não deixa a oferta tão pequena, a demanda cresce, a oferta acompanha. E aí o preço se equilibra. Agora, se eu tenho um aumento da demanda internacional, claro que quem compra, o comprador internacional, da importação e exportação, ele paga melhor do que o mercado interno. Se eu tenho uma grande demanda por arroz ou por agora carne, com o dólar lá nas nuvens, na China, com o dólar nas nuvens, é claro que o cara que é pecuarista ou produtor de arroz, ele vai preferir vender para o mercado externo. O que vai acontecer? Vai faltar no mercado interno. Sem estoque reservado pelo governo federal, o que vai acontecer? Inflação. Por quê? Porque tem uma grande demanda para uma baixa oferta do produto. E aí os preços vão lá para as alturas na prateleira. Ou seja, de quem é a responsabilidade de controlar a inflação? Do governo. Né? Então não é interferir no mercado, não é interferir na livre iniciativa, é resguardar o direito do cidadão de pagar um preço justo pelas coisas, pela carne, pelo arroz, pelo óleo, né? Por tudo que está acontecendo. Não é só a pandemia não, viu, que gerou baixa oferta de produtos e alta na demanda. É, sobretudo, o descontrole das ferramentas que o governo federal sempre utilizou para controlar a inflação e que agora, nesse governo atual, degringolou, ou seja, perdeu a mão. Candidato, eu não sei se esse momento da pandemia é um momento propício para a campanha que vocês estão fazendo, porque eu quero que o senhor entenda o que eu vou falar. O que a gente sente é que o Partido dos Trabalhadores foi colocado de escanteio, foi excluído por alguns aliados. Prova disso é a atual prefeita Socorro Neri, que não quis sequer o Partido dos Trabalhadores na chapa que ela formou para disputar a reeleição. Perfeito. Segundo ponto, em anos anteriores, eleições aqui no estado, era igual carnaval. Terminava uma, já iniciava a outra, e com grandes disputas. Todo mundo querendo encabeçar a chapa, todo mundo querendo disputar a vice ali com o Partido dos Trabalhadores. Aquele assédio, aquela confusão danada. E agora não teve isso. O que se percebe? O que foi decisivo para que o senhor fosse o candidato? A impressão que se tem é que o senhor é deputado estadual, nunca foi candidato em chapa majoritária, pelo menos que eu lembre, não foi. Perfeito. Temos ali o ex-prefeito Marcos Alexandre, que não poderia ser candidato. Justo. Jorge Viana foi governador, foi prefeito, foi senador da República, uma figura alta do partido. Temos também o ex-prefeito Angelim, que foi deputado federal, ex-prefeito, que também é uma figura que, do ponto de vista da linguagem bem popular, vamos dizer assim, não ficaria bem para ele se queimar e perder uma eleição. Aí o partido também talvez não queria deixar de ter um candidato, já que foi colocado de escanteio por muitos ex-aliados. É isso mesmo que eu estou tentando colocar aqui? Olha, Tião, quando a gente está no poder, a gente é muito assediado, né? Então é natural que você tenha aqueles aliados históricos, os aliados ideológicos, os aliados, vamos chamar assim, programáticos, e os aliados de ocasião, os aliados fisiológicos, os aliados pragmáticos, né?
Então, quando você não está no poder, os primeiros a se afastar são os aliados de ocasião, os fisiológicos, os pragmáticos. Quem que fica? Os ideológicos, né? Os aliados históricos, os programáticos, os que se alinham em torno de ideias, de princípios, e não somente em torno de cargos. É claro que quando você ganha uma prefeitura, um governo, você vai ter que governar, e para governar você precisa contar com servidores efetivos, com os terceirizados e também com aqueles servidores comissionados. É impossível governar sem essa combinação, né, de funcionários, de servidores, de apoiadores e colaboradores. E quando você vai definir a repartição dos espaços, é natural que você chame os aliados, né? Só que não é só isso, né? Você, quando se alia, você procura se aliar com aqueles que comungam do mesmo pensamento, ou pelo menos de um pensamento parecido, né? E é isso que está acontecendo agora nessa eleição. Olha, você fazer uma campanha com seus aliados mais próximos, históricos, ideológicos, é muito tranquilo, é reconfortante, porque você sabe que não tem ali uma faca apontada para o seu estômago ou um tridente colocado no seu pescoço ou na sua cabeça, né? Você pode saber que, claro, em caso de vitória, você é com aquelas pessoas, com aqueles partidos que você vai contar, mas também em caso de derrota, você sabe que você não vai ficar, não vai ser abandonado, não vai ficar a ver navios, ó Deus dará, porque são pessoas que estão com você porque comungam das suas ideias. Porque se não comungasse das ideias, elas teriam saído também. Né? Porque, afinal de contas, nós não estamos nem no governo, nem na prefeitura. Né? Para ganhar tempo, deputado, o horário já está avançado, vou fazer duas perguntas em você, que é meio complicado para responder, mas o senhor verbaliza bem e não vai ter nenhuma dificuldade. A primeira, aí nesta cadeira, Minoru Quintana disse na quinta-feira que havia um acordo entre o senhor e o Boccalone. No dia seguinte, o Boccalone negou veementemente. A prefeita, no debate da TV Gazeta, a prefeita Socorro Nery, de tanto ser alfinetada, ela também usou a mesma arma e deu uma alfinetada nos adversários, inclusive no seu partido. Não no senhor diretamente, no seu partido. Ao afirmar que o presidente do partido, Cesário Braga, e o ex-senador Jorge Viana procuraram ela na prefeitura para que ela ajudasse a sanar contas de campanha. O senhor, de imediato, fez a defesa dos colegas, dizendo que não acreditava naquilo e que, pelo que o senhor falou, o senhor não chegou a afirmar textualmente, mas pelo que o senhor falou, deve vir uma ação judicial aí. Aí? Com certeza, Muniz, porque o que a prefeita fez foram acusações graves. Ela imputou condutas ilícitas, criminosas, a duas pessoas de reputação ilibada do nosso partido, né? E senadores, governadores, prefeitos Jorge Viana e o nosso atual presidente estadual, Cesário. Quem conhece o Cesário sabe que ele é uma pessoa que vive uma vida modestíssima, né? Jamais iria pedir para quem quer que fosse, nem mesmo para os seus companheiros de partido, qualquer ajuda financeira para pagar contas pessoais, muito menos contas de campanha, né? O senador Jorge Viana prestou contas ao final da sua eleição, em 2018, e mesmo derrotado, não deixou nenhuma dívida. Está lá tudo declarado, o que foi pago, né, para os seus fornecedores de campanha, né, tudo aquilo que a gente usa na campanha, material gráfico, combustível, etc. Está tudo lá no TRE com as contas aprovadas. O senhor não acredita que os dois tenham feito essa proposta de forma alguma, Muniz, foram acusações vis, levianas, mas eu acho que o lugar adequado para discutir isso é na justiça. Tenho certeza que o senador Jorge e o nosso presidente Cesário vão interpelar a prefeita judicialmente para que ela prove essas acusações graves que ela fez. Eu acho que talvez num momento de grande irritação, porque a minha pergunta foi uma pergunta pertinente, não foi nenhum ataque pessoal a ela, né? Foi uma indagação justa, pertinente, e ela se abalou emocionalmente e colocou esse ataque, né? Essa acusação, essa questão, até porque se fosse verdade, ela teria que ter denunciado na justiça na época em que teria lhe sido feita essa proposta indecente, indecorosa, né? Se aconteceu mesmo, então ela prevaricou, né? Porque ela não foi lá procurar os meios judiciais. Com relação ao Boccalone, é namoro ou casamento? Olha, com relação ao candidato Tião Boccalone, eu acho que o professor Minoru, ele ficou com saudade do tempo que ele era presidente do PT, né? E falou em nome do PT, como se o PT já tivesse celebrado uma aliança com o Tião Boccalone. O que eu tenho dito, eu fui procurado, Muniz, por todos os representantes dos 4 candidatos mais bem posicionados na campanha. A exceção do candidato Jamil Asfuri, a exceção do candidato Jarbas Sostre, houve representantes das 4 coligações que procuraram o PT ou a mim mesmo, pessoalmente, para conversar, para dialogar sobre possibilidade de aliança. O que eu disse a todos... No segundo turno. No segundo turno. O que eu disse a todos eles? É cedo para conversar sobre o segundo turno, sendo que o primeiro turno nem aconteceu. E nós estamos trabalhando para ir para o segundo turno.
Quem vocês não apoiariam no Então, segundo deputado, turno? pelo que o senhor fala, todo mundo quer o namoro, só que ninguém quer ir para pizzaria, nem para o restaurante, é um namoro escondido. Para você ver como é que são as coisas, né, Muniz? E a nossa política é transparente. Quem quiser a nossa aliança vai ter que querer de forma pública, Aberta, né? aberta. Que história é essa? De que quer ajuda, mas não quer que apareça? Mas quem né? vocês não apoiariam no segundo turno? Olha, Tião, isso aí nós vamos dialogar bem, sabe? Porque, como eu disse para você, nós estamos batalhando para ir para o segundo turno, né? E eu tenho fé, eu tenho confiança que a população vai saber entender, vai saber compreender todos os avanços que nós tivemos nos nossos governos e compreender as nossas propostas para o futuro e dar esse voto de confiança na gente. Agora, se não der, aí nós vamos conversar após o primeiro turno. Vocês se sentem traídos pela prefeita Socorro Neri? Olha, eu acho que houve deslealdade. Houve deslealdade e houve ingratidão. E talvez tenha havido um pouquinho de soberba, viu, Tião? E a soberba, o orgulho, ela é a véspera da derrota. Muito bem. Tá certo. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado, Tião. Amanhã Obrigado nós também, estaremos Muniz. aqui de volta para concluirmos então essa série entrevistando a prefeita Socorro Neri, candidata à reeleição pelo PSB. Obrigado, Muniz. Obrigado ao deputado Daniel Zen. Sucesso na sua reta final de campanha, deputado. Eu que agradeço, Tião, Muniz, toda a equipe aqui do Grupo Rio Branco. E muito obrigado por mais essa oportunidade de expor nossas ideias e de nos apresentar para o povo de Rio Branco. Deputado, como a gente sempre fala com os outros candidatos, nós queremos aqui agradecer mais uma vez a sua participação, a sinceridade nas perguntas, enfim. E o senhor tem 2 minutos aí para conversar diretamente com o telespectador, que é também o possível eleitor, e dizer, fazer suas considerações finais, dizer por que quer ser prefeito de Rio Branco. Olha, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria que vocês, quero fazer um convite à reflexão, para que todos vocês que estão nos assistindo se lembrem um pouco de todo o legado da Frente Popular, de tudo que a antiga Frente Popular, o nosso partido, pôde realizar em benefício da população de Rio Branco e todo o povo do Acre. Quero dizer também que, sendo acriano, natural de Rio Branco, tenho um amor, um carinho, uma dedicação muito grande pela minha cidade, pela cidade onde eu nasci, cresci, me criei, me casei, tive meus filhos. Quero agradecer demais a vocês e dizer para todo mundo, para todos os eleitores, mas também em especial a quem é servidor público, do estado ou do município, eu sei o que está acontecendo na sua repartição. As notícias chegam, as pessoas ligam para a gente, as pessoas nos confidenciam o tipo de pressão que estão sofrendo. E até às vezes se desculpam conosco, dizem, olha, eu vou postar aqui na rede social, eu vou colocar aqui esse apoio a esse ou aquele candidato ou candidata, mas eu estou contigo, Zen. Eu estou contigo porque eu te conheço, eu estou contigo porque eu tenho gratidão por tudo o que vocês fizeram por Rio Branco, mas eu estou com medo de perder meu emprego. E eu digo o seguinte, olhe, não se preocupe, meu amigo, minha amiga, no dia da eleição é só você e a urna. Não vai ter gerente, não vai ter diretor, não vai ter secretário te fiscalizando. Vote em quem o seu coração mandar, em quem a sua consciência mandar. É só você e a urna. Aperte 13, confirma, para Rio Branco ser feliz de novo. Muito obrigado. Muito obrigado, boa sorte, boa tarde. A gente volta amanhã para completar, como eu falei, essa série de sabatina, recebendo a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, candidata à reeleição pelo PSB. Queremos aqui agradecer a participação especial do Vanglésio, do portal riobranco.net, do Jornal Rio Branco, também da Neucimar Taveira. Daqui a pouquinho o vídeo completo sobre a entrevista estará disponível para você no portal riobranco.net e a matéria também no portal O Rio Branco e o riobranco.net e amanhã nas páginas do jornal O Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Então, todos uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu.